mulheres, como é que vocês estão? Deus abençoe você, que nessa semana você possa desfrutar da presença do Senhor, amém? Que seja uma semana onde o Senhor vai aguçar os seus sentidos espirituais, para que você possa enxergar, ouvir, né? Perceber o gosto, perceber os ambientes, que você possa perceber a manifestação gloriosa da presença de Deus. Nossa mini devocional de hoje, né? Vai falar sobre questionando a Deus. E quando eu li, para poder compartilhar também aqui com vocês e refletir, né, na minha vida, me veio muito forte ao coração uma pergunta que normalmente nós fazemos ao Senhor, né? Não sei se você já fez, mas eu já fiz muitas vezes, principalmente quando eu era nova convertida. Eu perguntava, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu não estou entendendo porque isso aconteceu novamente. Deus, eu não estou entendendo o que é que o Senhor quer me mostrar que eu não estou enxergando. E o devocional vai falar, né, sobre Jó, capítulo 38, versículo 2 e 3, que é justamente quando Jó questiona ao Senhor e traz vários questionamentos a ele, inclusive amaldiçoa o dia do seu nascimento. E Deus vem através de um vento e traz alguns questionamentos para Jó, né? Pergunta onde ele estava quando todas as coisas foram criadas, aonde Jó estava quando o Senhor estava estabelecendo os céus e a terra. Em outras palavras, aonde Jó estava quando Deus estava executando todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Entenda, não existe nenhum problema em nós questionarmos a Deus, em nós conversarmos com Deus, trazermos, sabe, à tona a nossa vulnerabilidade, a nossa insatisfação, o não compreender porque algumas coisas parecem um ciclo vicioso que sempre se repetem, por mais que a gente fuja do problema, do pecado, da situação, parece que corre atrás da gente. Não tem nenhum problema a gente questionar a Deus porque algumas coisas estão acontecendo. Mas por mais que Deus nos diga de fato o porquê das coisas, a nossa mentalidade, a nossa compreensão humana, ela é tão limitada que a gente não consegue entender o que Deus planejou para as nossas vidas. A gente não tem a dimensão, a gente não consegue ir no profundo para entender a sabedoria de Deus. Então, eu quero te convidar no dia de hoje, a, depois de você ler essa reflexão, né, que está proposta aqui, você mudar a sua pergunta. Você não questionar mais, Senhor, por que isso? Senhor, por que eu? Senhor, até quando isso vai acontecer comigo? Mas você dizer, Senhor, me ensina a enxergar o que o Senhor está querendo me ensinar com isso. Senhor, não me permita desistir. Até quando isso acontecer, que até quando eu permaneça ainda no Senhor e na força do teu poder. Porque nós somos muito imediatistas. Na verdade, isso é muito natural da mulher, né? Eu acredito que sim. Até porque, para além de todas as questões humanas, existem as questões hormonais. Então, muitas vezes a gente está num limiar de ansiedade muito grande, e a gente quer as coisas para agora, e a gente quer a resposta de Deus. Se você quer sair do emprego, você quer uma resposta de Deus agora. Se você quer ir para aquele emprego, você quer uma resposta de Deus agora. Se você quer ficar na igreja, você quer uma resposta de Deus. Se você quer sair da igreja, você quer uma resposta de Deus. E é claro que a gente tem que buscar a resposta de Deus para que a gente se mova em Deus. Só que algumas coisas o Senhor vai permitir que a gente passe para que a gente seja experimentado nele. E a gente conheça ele. Porque se você for analisar o livro de Jó na íntegra, é do capítulo 42, apesar dele ser alguém que sempre levantava sacrifícios ao Senhor, se porventura os seus filhos tivessem pecado, ele já reparava isso, erguendo um altar de adoração, pedindo perdão, reparando todos os danos. Ele era um homem reto, íntegro, sincero, que se desviava do mal, era um homem de boa índole. As pessoas falavam bem de Jó, mas somente no 42, o último capítulo é que ele vai dizer: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, às vezes as situações as quais nós vivenciamos e passamos são justamente através delas que nós conhecemos a Deus de com Ele andar, de caminhar com Ele, de saber que Ele está se movendo em nós e depois através de nós. Então, repito, não tem nenhum problema em nós questionarmos a Deus, em nós perguntarmos a Deus até quando determinada situação vai acontecer. No entanto, a gente precisa ser muito pontual e assertiva nas nossas perguntas, porque senão a gente vai viver meio que em círculo. Porque tem momentos que Deus não vai trazer respostas para nós. Primeiro, porque Ele não nos deve respostas. A gente precisa confiar. E segundo, porque a nossa compreensão humana é muito limitada. Então, muitas vezes, Deus permite que as coisas aconteçam e lá no final, Ele se revela e mostra: olha, filha, foi por isso aqui. Ao contrário, também existem outras situações. Onde Deus nos manda ir para um lugar, fazer algo que Ele mandou, mas Ele não nos fala o que a gente vai encontrar no caminho para a gente não desistir. E quando a gente chega lá, o Senhor se revela e mostra por que nós passamos por todas as situações de dores, de aflição, de angústia. Mas glória a Deus que o Senhor não despreza nada.
Ele não despreza o nosso luto, a nossa lágrima, a nossa dor, sabe? As nossas dificuldades financeiras, as nossas questões de saúde. Ele não despreza nada. Tudo é para o louvor da glória de Deus. Então, que você possa começar essa semana dizendo: Pai, me ensina a conversar com o Senhor. Me ensina, na mesma proporção que eu falo, escutar aquilo que o Senhor tem para me dizer. Porque às vezes, mulher, a gente fala com o Senhor, a gente pergunta tantas coisas, mas a gente não fica para escutar a resposta. E aí a gente sai com aquele sentimento de que Deus não me respondeu, Deus não me viu, Deus não me ama, alguma coisa eu estou fazendo errado, quando na verdade o único erro que você cometeu foi de não ficar para escutar aquilo que ele tinha para dizer. Amém? Deus te abençoe, que seja uma semana de muita vitória e de muita presença do Senhor para te direcionar e te guardar, em nome de Jesus.